Você vai morar com ele? Eu estou disposta. E eu não quero morar com porra de homem. Vai, moço, morar com você vocês não. da sua vida, porque eu não quero morar com homem. Oh, meu Não tá disposta a tudo? Ver sangue? Não, só tô a fim de dar, só. Então vai dar pra ele. Só a fim de dar. Só a fim mesmo. Só a mim. Menos pra você. Esse me atinge antigamente, viu? Menos pra você. Tanto mais que tem pra comer, que o cara quer comer. E Hã? homem, meu filho? Mulher de caráter. Viu aí, né? Mulher de caráter. E homem de caráter, viu, filho? Mas assumir não se assume. Te tratou igual uma puta. Te tratou igual uma puta. Te tratou igual uma puta. Ô, coitado. Sua sem vergonha. Você se humilhando, Patrícia. Coitado. Você se humilhando pro cara. Queria dar. Então, e o cara querendo sair de você. Ó, comendo coco. Quem comeu uma vez quer comer sempre. Idiota, tu é idiota, viu? Exatamente. Tu é idiota, Patrícia. Pois é. Tu é idiota, viu? Tu é idiota, mas você vai tomar no teu cu, sabe por quê? Vou arrumar uma mulher de cara. E se você vai ser essa aqui, ó. Problema. Chefe em cima de você, com teu marido, você já é otária. Você notou que você foi burra. Bruno, tu acha que Entendeu? Bruno, Você notou que você foi burra. Vai embora, sai embora. Sai Sai fora aqui, vai embora. Vai embora. Você tá achando que eu sou largado? Você tá achando que eu sou largado? Não. Se eu quisesse aqui, eu já tava em outra. Ninguém é largado. Se eu quisesse aqui, eu já tava em outra. Nem eu, nem você. E é mulher de caráter aqui, ó. Mulher de caráter, mulher top. Se for de Mulher de caráter, mulher top. Não, essa não é não. Essa eu vou falando que não é, Patrícia. Sabe por que não é? O dia que eu liguei pra essa mulher, foi um anjo na minha vida. Tá? Um anjo. Sua otária. Sua otária. Sua otária. Sua otária. Não, isso levava de você. Levava de você, sua puta. Puta? Uhum. Do seu pai, do seu irmão. Puta. Todo mundo. Puta. É. Puta do sul do Alexandre. Putinha do Alexandre. Ai, meu joelho. Bruno, meu joelho tá doendo. Claro, puta. Dando no carro. Sabe o que eu queria? Dando no carro. Dá o cu pra ele de novo. Sabe o que eu queria? Dá o cu pra ele de novo. Fazem que tu tivesse a mesma Sai fora, saúde velho. com ele, eu queria dar Sai um- fora. Vai tomando teu cu. Você vai morrer de câncer. Não vem, não. Mãe. Vai. Mata! 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 Agora! Vai! Mata! 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 Eu vou chamar a polícia agora. Vou chamar a polícia. A polícia? Eu vou chamar agora. Quer chamar a polícia? Você quer chamar a polícia? Você quer chamar a polícia ou você quer conversar? Hã? Você quer chamar a polícia ou quer conversar? Hã? Você me respeita. Mostra a arma pra ela de novo! Mostra a arma pra ela de novo! Atira! Eu quero que você seja Você me homem! respeita. Atira! Você me respeita. Atira! Hã? Você me respeita. Atira! Hã? Você me respeita, tá? Atira! 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 Vai, mostra! Você me respeita. Vai, dá a cabeça! E arrasta a faca pra mim. Dá a cabeça! Arrasta a faca pra mim. Que faca? Cadê a faca? Cadê Arrasta a a faca pra mim. faca? Que Você vai faca? assim com faca, Eu tô rapaz? com faca! Entendeu? Cadê a Vem pra cima com faca. faca? Vem pra cima com faca. Vai! Chega pra cima com faca. Que faca? Deixa eu Deixa eu gravar. deixa eu gravar. Baixa. Deixa eu gravar mais fácil. Que faca que eu tô com ela? Cadê? Cadê a faca aqui na minha mão? Você pra cima com faca. Cadê faca? Eu tô com vassoura que eu tava varrendo a casa. Sai! Sai! Me Sai fora. mata! Me mata! Rela em mim pra você ver! Você é homem de verdade! Fora. Rela! Quer acabar com a nossa vida? Mata! Quer acabar com a nossa vida? Bora! Vamos sair. Quer acabar com a nossa vida? Hã? Quer acabar com a nossa Vai! vida? Mostra a arma! Mostra a arma! Bora! Mostra a arma! Mostra! Não! Bom, Bruno, boa noite. Boa noite, excelência. Você é um interrogatório agora, é importante que você fale no microfone. Tem uma tela na sua frente, mas não se preocupe, pode olhar aqui para mim, Ok. tá bom? Tá bom. Antes de fazermos as perguntas sobre os fatos, vou te indagar dos seus dados qualificativos. Ok. Seu nome completo, É Bruno Gomes Mares, senhor. data de nascimento, 27 de 2 de 1984.
Casado? Você tinha uma união estável. União estável, sim, senhora. Filhos? 2. 2 filhos. Viviam com você? O caso Eduardo, sim. E o A outro? Heloísa com a mãe dela. Mãe dela. Os dois são menores? Só o caso Eduardo, excelência. Tá. E nome dos seus pais? Maria Helena das Graças Gomes Mares, José de Olindo Mares. Ok. Você tem profissão? Perdão, excelência. Profissão. Construtor, serralheiro, construtor. Você trabalhava para alguma empresa ou é autônomo? Autônomo. Escolaridade? 6ª série, senhora. 6ª? Ok. Bom, Bruno, você sabe do que está sendo acusado nesse processo. Sim, senhora. Né? Participou aí de parte da instrução, conversou com seus advogados, não conversou? Sim, senhora. Agora nós vamos fazer perguntas sobre os fatos, você não está obrigado a responder, se quiser ficar em silêncio, é direito seu, não tem prejuízo para a sua defesa. Sim, senhora. Ok. Você quer responder? Eu queria ter o direito constitucional de permanecer em silêncio, Tudo excelência. bem, sem problemas. Obrigado. Então, estão prejudicadas as perguntas e encerrado o interrogatório. Cíntia, pode parar a gravação. Vamos dar início à audiência de instrução e julgamento referente ao processo número 070-8461, dígito 33, de 2023. O acusado é o Bruno Gomes Mares, que está recolhido. Hoje a audiência é presencial, estamos todos aqui no plenário. Aqui ao meu lado, doutor Marcelo, promotor de justiça. Boa tarde, doutor Marcelo, mais uma vez. Boa tarde, doutora. Aqui na assistência da acusação estão o doutor Marcílio de Souza Barros, doutor Thaleson da Conceição Cordeiro e doutor Gedeon Lustosa Gomes. Boa tarde, doutores. Boa tarde. E aqui ao meu lado esquerdo estão a doutora Joelma Silva de Oliveira, a doutora Jéssica Alves de Oliveira e o doutor Rafael Araújo Procópio, na defesa do acusado. Boa tarde, doutores. E aqui na minha frente nós estamos com a Chayane, que é a primeira testemunha que vai ser ouvida hoje. Ela é filha da vítima. Boa tarde, Chayane. Boa tarde. Eu sei que para você é bastante difícil estar aqui hoje, a gente sabe disso. Essa água é dela, Cíntia? Já foi colocada para ela. Se você precisar dar uma paradinha, não tem problema nenhum, a gente para, tá bom? Tá bom. A gente sabe que a gente está aqui tratando de um crime e foi um crime que levou a vida da sua mãe, né? Então a gente entende isso, mas também é importante seu depoimento para nós, tá? Mas se você falar, olha, senti, embargou, para um pouquinho, toma um pouquinho de água e a gente continua, ok? Tá bom. Eu vou passar a palavra para o promotor de justiça, ele que vai começar fazendo as perguntas para você. Eu só peço que você fale mais, levanta o microfone para você não ter que abaixar, aí, que agora só vai captar mesmo, ficar gravado o que o microfone captar da voz, ok? Ok. Tu, Marcelo. Obrigado, doutora. Boa tarde, Chayane. Boa tarde. Chayane. Boa tarde. Eu sei que é difícil a senhora rememorar esses fatos, mas eu vou tentar ser breve. A senhora conhece... Aliás, sua mãe se relacionou com o acusado por quanto tempo? Mais ou menos 18 anos. Ele é seu pai, não? Não. Ok. A senhora tinha que idade na época? Quando eu vim para Brasília, Quando ele começou a se relacionar com sua mãe? eu deveria ter uns 4, 5 anos. A senhora considerava ele como pai? Não. Não? Mas Fala um conviviam pouquinho na mais mesma alto, casa? Chayane, por favor. Conviviam na mesma casa? Sim. Como que é? Sim, convivia na mesma casa. Como que era o relacionamento dele com a sua mãe? Era conturbado, era cheio de briga. Muitas Então, brigas? Tanto a Por conta questão de de quê? agressões. De ciúmes possessivo. Questões de ela fazer um curso, de ela sair para trabalhar, de ela fazer qualquer outra coisa, sair com as amigas. Ele sentia ciúmes, não entendi, ele sentia ciúmes por ela fazer curso e trabalhar, é isso? Isso. Correto. A senhora sabe se ele tinha costume de ir até o local onde ela trabalhava, fazia curso para fazer algum tipo de averiguação, ficar por ali espreitando? Sim, até então já presenciei algumas vezes também. E a sua mãe percebia a presença dele, ou ficava sabendo, ou ele dizia que ele tinha feito isso? Não me recordo.
E no dia do fato lá, o que aconteceu exatamente? Na hora do ocorrido ou no dia a dia? Na hora do ocorrido. Ela tinha lavado o cabelo e tudo, e eu falei pra ela bem assim, bom, a gente vai no mercado, porque aqui não tá sem pão, não tá sem nada pra comer. Porque ele passou, acho que 1 ou 2 semanas sem comprar nada dentro de casa. Aí, nisso, ele já chegou, já xingando ela, já falando pra ela morar com o Alex, que ia tacar fogo na casa do Alex, que ela era uma puta, uma vagabunda. E nisso ele começou a ficar no telefone, falando que, além de ela trair ele, era pra ela sair do emprego e tratar ele como Deus, porque ele sustenta ela. Sustenta a gente também, no caso. E quem que era essa pessoa de Alex? Eu não sei te informar. Até então, minha mãe não deixou a par de nada. Certo. E aí, eles chegaram a entrar em vias de fato? Não entendi, desculpa, não entendi. Se eles chegaram a entrar em luta corporal nessa hora? Ele veio para avançar nela, já empurrando ela, e ela pegou o cabo de vassoura, a vassoura em si, né? Dentro do quarto. E nisso ele bateu com a arma na cabeça dela e empurrou ela para fora. Empurrando para onde? Para fora? Para fora, isso, no corredor, onde tem a cozinha, para o corredor da sala. E aí, o que aconteceu? Aí ele puxou a arma e foi no tempo... Não, antes de ele puxar a arma, eu perguntei para ele, eu falei bem assim, eu vou ligar para a polícia. Aí ele falou bem assim, você quer conversar ou você quer chamar a polícia? E nisso ele veio para me bater. E nisso ele já empurrou minha mãe já, querendo conversar não, né? Querendo agredir mais dela. Aí foi no tempo que eu comecei a gravar. Para sim ter uma prova de que ele agredia ela. E aí, o que aconteceu? Aí ele só empurrou ela e deu o disparo. E saiu como se nada tivesse acontecido, entrando no quarto do meu irmão e falando assim, pai, me dá a chave. E só saiu. Qual a idade do seu irmão? Ele tem 15 anos. Ele estava no quarto, então? Sim, estava no quarto. Em algum momento ele foi lá no ambiente onde estava havendo essa discussão para ver o seu irmão? Não, estava não. Ele só saiu do quarto. Ele viu a cena toda, em questão da minha mãe estar jogada no chão e eu tentando chamar socorro, e entrou pro quarto. Certo. E como que ele era no dia a dia lá, no trato com a sua mãe, com você, com o seu irmão? Eu e ele, a gente não tem vínculo, assim, né? A gente só tinha a questão mesmo de respeito um com o outro. Não entrava em discussão, eu praticamente não falava com ele. Com meu irmão a mesma coisa, eu só falava com ele quando era para dar alguma coisa ou para reclamar. Com a minha mãe era do mesmo jeito, só falava com ela para reclamar ou para impor alguma coisa. E com outras pessoas, ele era agressivo, ele discutia com alguém, etc? Com outras pessoas, assim, em questão da rua, ele era muito comunicativo. Até então ele falava que ele era militar e tudo, que ele comprou essa casa, que ele tem tudo do bom e do melhor. Aí eu dentro de casa já era outra pessoa. O seu irmão é filho dele? Isso. Eu queria só que a senhora esclarecesse melhor essa questão aí dele estar indo nos locais onde ela frequentava, por exemplo, curso, trabalho, etc. A senhora consegue indicar um local específico, por exemplo, minha mãe trabalhava em tal lugar e ele foi lá. Estudou em tal lugar e ele foi. Teve a questão da doutora Paula, que ficava lá na 214, se não me engano, quase do lado do CEP4 de Brasília, que eu estudava lá. E teve uma briga, quando eu estava saindo da escola, teve uma briga que ele foi lá ameaçar o porteiro, se não me engano, e acabou que ele foi parar no hospital, porque ele deu uma facada na coxa, por conta disso, por conta de ciúmes, porque ia lá direto. Ele deu a facada numa pessoa? Não, Quem? O porteiro deu uma facada nele. O porteiro da escola? Não, do prédio onde minha mãe trabalhava. Que minha mãe trabalhava. Sim. Foi por conta de uma briga do Bruno com esse porteiro? Isso, por conta de ciúmes. Porque ele falava pra ela que ele estava... Não sei se eu posso usar palavras impróprias. Pode falar. Que ela estava dando pra ele, que estava dando pra todo mundo, e foi lá só tirar satisfação. Certo. Nisso eu estava saindo da escola, indo pro prédio, que a gente ia junto pra casa.
Teve também na JK, do Gama, na faculdade, que ela fez, acho que 2 semestres, se não me engano, de enfermagem lá, depois mudou para a Uniceplac, que ele ia também. Teve outra também em Taguatinga, não me recordo do nome, que ela fazia cursinho lá, que ele ia atrás. Certo. A senhora já presenciou ele agredindo fisicamente a sua mãe? Várias vezes. Ela registrava ocorrência disso? Se eu não me engano, ela registrou 2 ou 3 ocorrências, se não me engano, ao decorrer do tempo, mas nunca ia adiante, porque ele sempre voltava. E ele utilizava a arma com regularidade? Ele ficava sempre, o tempo inteiro com a arma na cintura, ou a arma debaixo da cama, debaixo do travesseiro. Por que ele fazia isso? Ele falava? Não me recordo. Minha mãe não me falava sobre. Ali onde aconteceu o fato, é um corredor estreito? Como é que é? Sua mãe tentou fugir? Tentou. Só que ele não deixou. E eu estava na cozinha. Eu digo assim, quando ele sacou a arma e foi para efetuar o disparo, você percebeu se a sua mãe esboçou algum tipo de reação tentando fugir e eventualmente não tem conseguido? Ela estava tentando sair. Hã? Ela estava tentando sair. Tá certo. Eu agradeço, não tenho mais perguntas. Obrigada. Ok. Assistente de acusação quer fazer perguntas? Sem perguntas, Excelência. Sem perguntas. Defesa, perguntas? Sim, Excelência, obrigado. Com a palavra, doutor. Boa tarde, Chayane. Boa tarde. Nesse momento inicial, fica externado aqui os sentimentos dessa bancada defensiva pela perda da sua mãe. Só para a gente compreender algumas questões do processo, a senhora relatou para nós que eles tiveram um relacionamento de 18 anos. Uhum. Nesses 18 anos, a senhora sempre residiu com eles? Sim. Eu só não residi quando ele tirou tudo de casa e deixou a gente sem nada. E a gente foi morar na 9 do Gama, que a gente residiu, acho que foi por uns 6 ou 7 meses. E eu passei 7 meses morando sozinha. Mas eu residia muito. Eu ficava a maior parte do tempo na casa deles do que na minha casa. Esse imóvel em que vocês residiam na época dos fatos, era um imóvel alugado ou era um imóvel próprio? Na casa da 2 que ocorreu o acidente? Isso. Era comprado. Diz que comprou o ágil. É comprado, né? Que fala? Sim. Tá. Há quanto tempo vocês residiam nesse endereço? Se eu não me engano, acho que 2 anos, se eu não me engano. Nesses 2 anos que residiram nesse local, houve discussão entre eles, a senhora se recorda? Sim. Sim. Algum vizinho já presenciou essa discussão entre eles? Não me recordo. Eu vivia mais na questão do meu trabalho e na minha faculdade. Então, a maior parte do tempo, na semana, eu ficava fora. Só ia mais da questão para dormir. A senhora relatou para a gente que, no dia dos fatos, a senhora pegou o celular para fazer uma filmagem. Isso. Certo? Em outras ocasiões, em outras discussões, a senhora também já chegou a filmar? Não. Só comentava com ela para sair do relacionamento. Querendo ou não, estava afetando eu e meu irmão e mais ela. Só para a gente compreender um pouco aqui, eu sei que o contexto ali é um pouco complicado, mas para a gente compreender a dinâmica dos fatos. Uhum. A senhora se recorda do horário que iniciou ali a discussão? Por volta de umas 6 horas. Às 18 horas? Às 18 horas. 18. Durante o dia, assim, a Patrícia estava em casa, a senhora estava em casa, o Bruno também, ou estavam trabalhando, a senhora se recorda? Eu tinha voltado do estágio, acho que por volta de 2 horas, se eu não me engano. E minha mãe estava em casa, que ela não estava de plantão no dia. Aí a gente ficou a maior parte e o Bruno não estava em casa. E a senhora se recorda do momento exato em que começou a discussão entre eles? Já no momento em que ele entrou dentro de casa. O clima já ficou tenso, então no momento em que... E o motivo era qual? Era, eu acho que uma suposta traição, não me recordo. Ela não me contou sobre esse fato.
Em algum momento a senhora interveio na situação, falou alguma coisa para o Bruno, na discussão ali, a senhora participou dessa discussão ou não? Eu não me recordo no momento. Em algum momento a mãe da senhora, Patrícia, ela chegou aí para cima do Bruno, a agredir ele de alguma maneira? Não, até então ele que foi primeiro a agredir. Tá. Boa tarde, Chayane. Vou fazer mais algumas perguntas só para a gente esclarecer os fatos, tá certo? A respeito da hora da discussão, como era essa discussão? Estava mais acalorada, se os ânimos estavam exaltados, se tinha alguém gritando, falando alto, se sua mãe revidou alguma coisa que o Bruno falou? Como é que estava a situação no momento? A situação, ela estava se arrumando para a gente ir no mercado comprar pão. E ele estava dentro do quarto, começou a falar um monte de coisas, xingamentos nela, né, chamando ela de puta, de vagabunda, que ela não prestava, que ela dava para todo mundo do hospital. E nisso ela estava dentro do banheiro, que tem um banheiro dentro do quarto, e ele estava na janela, que fica do lado. E nisso que ela saiu, eu não vi diretamente, né? Mas eu vi que ela saiu ela saiu do banheiro, que aí foi no momento que eu fui para fora. Eu falei assim, mãe, vamos logo, porque ele vai fechar lá. O intuito dela sair de casa, porque querendo ou não, ele passou 2 semanas sem conversar com ninguém. E nisso, eu só escutei ela falando assim, eu não vou sair dessa casa, eu só saio por ordem judicial. Aí, provavelmente, ele deve ter mostrado a arma, porque ela falou assim, eu não tenho medo de que você me mate. Então, neste momento, os ânimos estavam... Ela gritou. Acalorados. Isso. Normal de uma discussão, os ânimos acalorados. Ok. Neste momento, estavam assim. Obrigada, Chayane. De nada. Obrigado, Excelência. Obrigado, Chayane, pelo depoimento. Defesa encerrou. Chayane, você tem outros irmãos ou só mais o... Parte de pai eu tenho alguns, eu acho que eu tenho 3 ou 4, se eu não me engano. Tá. E você, como estão você e o seu irmão, que era também filho do Bruno e da sua mãe? Onde vocês estão agora? A gente está na casa da minha prima. Da sua prima? Da minha prima, lá em Ceilândia. Tá. Aí tá eu e ele. Os dois, né? Você e ele? Sim, e tá estudando no momento também. Ele está estudando? Isso, perto de casa. Como é que ele está reagindo a tudo isso? Ele meio que não acredita na situação toda, né? É muito ele não recente, acredita que o pai né, tirou a vida Chayane, da mãe. é muito recente. Anteontem fez 2 meses esse fato. Está muito recente ainda. Ok, eu não vou fazer mais perguntas para você, não. Só vou externar aqui os nossos sentimentos à família, a toda a família, principalmente aos filhos. E desejar que Deus possa confortar o coração de vocês. Obrigada. Tá bom? Está encerrado o seu depoimento, você está dispensada agora. Obrigada. Cíntia. Você vai morar com ele? Eu estou disposta. Ih, eu não quero morar com porra de homem. Vai, moço, morar com vocês não. não. Sua vida, porque eu não quero morar com homem. Oh, meu Não tá disposta a tudo? Ver sangue? Não, só tô a fim de dar, só. Então vai dar pra ele. Só a fim de dar. Só a fim mesmo. Só a mim. Menos pra você. Esse netinho antigamente, viu? Menos pra você. Tanto mais que tem pra comer, que o cara quer comer. E Hã? homem, meu filho? Mulher de caráter. Né? Mulher de caráter. E homem de caráter, viu, filho? Mas assumir não se assume. Te tratou igual uma puta. Te tratou igual uma puta. Te tratou igual uma puta. Ô, coitado. Sua sem vergonha. Você se humilhando, Patrícia. Coitado. Você se humilhando pro cara. Então, e o cara querendo sair de você. Ó, comendo coco. Quem comeu uma vez quer comer sempre. Idiota, tu é idiota, viu? Exatamente. Tu é idiota, Patrícia. Pois é. Tu é idiota, viu? Tu é idiota, mas você vai tomar no teu cu, sabe por quê? Vou arrumar uma mulher de cara. E se você vai ser essa aqui, ó. Problema. Chefe em cima de você, com teu marido, você já foi otária. Você não tem que você foi burra. Bruno, tu acha que Entendeu? Bruno, Você tem que ser burra. Vai embora, sai fora. Sai fora aqui, vai embora. Vai embora. Você tá achando que eu sou largado? Você tá achando que eu sou largado? Não. Se eu quisesse aqui, eu já tava em outra. Ninguém é largado. Se eu quisesse aqui, eu já tava em outra. Eu, nem você. E é mulher de caráter aqui, ó. Mulher de caráter e mulher top. Se for de Mulher de caráter e mulher top. Não, essa não é não. Essa eu vou falar que não é, Patrícia. Sabe por que não é? O dia que eu liguei
O dia que eu liguei pra essa mulher foi um anjo na minha vida, tá? Foi um anjo. Sua otária. Sua otária. Sua otária. Sua otária. Não, isso levava de você. Levava de você, sua puta. Puta? Uhum. Do seu pai, do seu irmão. Puta. Todo mundo. Puta. Puta do Alexandre. Putinha do Alexandre. Ai, meu joelho. Bruno, meu joelho tá doendo. Claro, puta. Dando no carro. Sabe o que eu queria? Dando no carro. Dá o cu pra ele de novo. Sabe o que eu queria? Dá o cu pra ele de novo. Que tu tivesse Sai fora, velho. Sai fora. Vai tomando teu cu. Sai morrer de câncer. Não vem, não. Mãe. Vai. Mata! Ó. Mata! Agora! Vai! Mata! Eu vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia. Polícia? A polícia? Eu vou chamar Vai chamar a polícia? Você quer chamar a polícia? Você quer chamar a polícia ou você quer conversar? Hã? Você quer chamar a polícia ou quer conversar? Hã? Você me respeita. Mostra a arma pra ela de novo! Mostra a arma pra ela de novo! Atira! Eu quero que você seja homem! Atira! Você me respeita. Atira! Hã? Atira! Você me respeita. Atira! Hã? Você me respeita. Hã? Atira! Vai! Você chegou aqui! Vai, dá a cabeça! Arrança a faca pra mim. Dá a cabeça! Arrança a faca pra mim. Que faca? Cadê a faca? Cadê a Arrança a faca pra mim. faca? Chega assim com faca, Eu rapaz. tô com faca! Viu? Chega assim com faca, rapaz. Vem pra cima com faca, rapaz. Vai! Chega assim com faca. Que faca? Deixa eu gravar. Baixa. Deixa eu gravar. Que faca que eu tô com ela? Cadê a faca aqui na minha mão? Você tá sem com faca. Cadê faca? Eu tô com vassoura que eu tava varrendo a casa. Sai! Me mata! Rela aqui pra você ver! Você é homem de verdade! Rela! Quer acabar com a nossa vida? Mata! Você quer acabar com a nossa vida? Vamos sair! Você quer acabar com a nossa vida? Hã? Você quer acabar com a nossa vida? Mostra a arma! Mostra a arma! Bora! Mostra a arma! Mostra! Não! Vamos dar início, então, ao depoimento do agente Paulo Vitor de Souza Tavares. Boa tarde, agente. Boa tarde, doutor. Documento, por favor, na tela para registrar. Vou destacar o senhor aqui, fica melhor. Aí está ok, pode baixar, gente. Obrigada. Agente, só lembrando, então, o senhor, o dever de dizer a verdade. Vou passar a palavra aqui para o doutor Marcelo, promotor de justiça, que vai começar fazendo as perguntas para o senhor. Ok. Doutor Marcelo, com a palavra. Obrigado, doutora. Boa noite, policial. Boa noite, doutor. A gente está tratando aqui de um feminicídio ocorrido no dia 30 de junho desse ano, que vitimou a Patrícia, o autor é o Bruno. O senhor investigou esse caso? Sim. Nos conte aí como é que foi o panorama da investigação, do fato, enfim, todas as circunstâncias. Ok, eu trabalho na seção de crimes violentos aqui da 14ª Delegacia. A nossa equipe é responsável por apurar homicídios, latrocínios e roubos que acontecem nessa região administrativa. Estou como chefe da seção e fui acionado, eram umas 7h40, pela equipe de plantão, que teria acabado de receber a notícia de que teria ocorrido um feminicídio. E prontamente a equipe de plantão deslocou, um outro policial da minha equipe também foi acionado e foi até o local. Assim que ele chegou lá, ele conseguiu identificar uma testemunha ocular, que era a enteada, a filha da vítima, enteada do autor. Ele já em entrevista com ela informou como é que se deu rapidamente a dinâmica, que eles teriam tido uma briga e que o Bruno já estava portando uma arma de fogo e teria efetuado um disparo na sua mãe. E na sequência ele fugiu numa caminhonete.
A gente tentou identificar a caminhonete que ele teria saído no dia, a gente não tinha placa, tentamos procurar algum documento lá, não foi possível, e continuamos as diligências durante toda a noite até a manhã seguinte. Conseguimos identificar a caminhonete que ele saiu e vimos que ela tomou rumo ao Goiás. E permanecemos na diligência para tentar identificar onde ele estava. Pedimos para que a enteada viesse à delegacia. Ela veio à delegacia, acompanhada de uma parente. Ela prestou depoimento, um depoimento muito forte, que ela presenciou tudo que teria ocorrido. Ela informou que o Bruno teria chegado, já bem alterado, portando uma arma de fogo, e falando que a sua mãe fosse morar com... Acho que o nome do rapaz eu posso até falhar, mas acho que é Alex, que ela fosse morar com o Alex. Ele, na discussão, ele informou que já teria ido atrás do Alex, mas não encontrou. E os dois começaram a bater boca, e em determinado momento ele foi e efetuou um disparo bem na altura do pescoço do rosto da mãe dela. Foi um depoimento assim muito emotivo aqui, e ela informou que até durante a briga ela começou a filmar o agressor, né, o Bruno, e ela conseguiu filmar justamente o momento que ele efetuou o disparo. A gente aqui analisando o vídeo, deu para ver que ele já estava com a arma na mão, eles discutindo, ele parecia que estava no corredor da casa, e infelizmente, ele tem um cuidado de manobrar a arma, alimentar a arma para depois efetuar um disparo, assim, o que a gente consegue perceber no vídeo. E logo depois do disparo, ele pega e foge. Eu tentei localizar em diversos locais, nossa equipe, consegui fazer um contato com o familiar dele, e para ver se ele se entregava. Não tive nenhum resultado positivo. E na segunda-feira, isso aconteceu na sexta, na segunda-feira a advogada dele entrou em contato e tentou intermediou a entrega dele, né? E nós o localizamos perto da UPA, na cidade de Lusiânia. Ele estava lá com a advogada e com a arma de fogo que ele teria fugido. Essa arma estava registrada em nome dele. Eu questionei ele o que teria acontecido. Ele contou uma versão que não condiz, até porque tem um vídeo, falou que ela vinha com um cabo de vassoura para cima dele e que ele em nenhum momento queria atirar, foi sem querer. E não condiz até com o que foi apurado, com a testemunha e com o vídeo ali. Nós já tínhamos um mandado de prisão, né, que nós tivemos o cuidado, juntamente com a autoridade policial, de relatar rapidamente e foi representado pela prisão. O judiciário, tanto o Ministério Público manifestou favorável, o judiciário expediu o mandado de prisão. Então, foi dado cumprimento ao mandado de prisão na segunda-feira dele e recolhida a arma de fogo utilizada. Sim, da nossa parte, recolhemos a caminhonete que ele fugiu também. Se eu não me engano, tinha uma munição dentro dela ainda. Eu posso estar falando na minha memória, mas tinha uma munição caída dentro da caminhonete também. O senhor falou que encontraram o acusado perto da UPA de Lusiânia? Isso. E ele apresentou a arma empregada no crime, pelo que eu entendi. Estava dentro de um veículo que estava próximo dele. Ele, juntamente com a advogada, falou: está ali dentro do veículo. A gente foi lá e recolheu a arma. Correto. Mas ele apresentou a arma ou os policiais apreenderam essa arma quando apreenderam o veículo? Não, eu já prontamente revistei, que eu sabia que ele estava portando a arma de fogo, imaginei que ele estivesse portando a arma de fogo, e já questionei onde está, cadê a arma? Ele falou que a arma estava no carro bem próximo, assim, uns 5 metros dele, tinha um carro parado, ele falou que a arma estava ali. Aí um policial da minha equipe foi lá, abriu o carro e achou a arma no chão do veículo, né? Mas estava com ele ali no veículo. Ele só não estava portando na abordagem, que ele sabia quem estava chegando, né? O senhor falou que ele apresentou uma versão que não era compatível com os elementos até então colhidos. O senhor se recorda que versão foi essa? Ele informou que realmente tinha descoberto que a esposa dele estava com um caso com um rapaz do trabalho, que foi até o endereço desse rapaz, mas em que em nenhum momento ele queria machucar ou matar alguém, que ele só foi lá para conversar com ele, só que não encontrou, falou que falou com o vizinho e que retornou para casa para conversar com a esposa para que ela tomasse uma decisão de sair de casa. E que nessa discussão os ânimos, eles começaram a bater boca e que ela pegou um cabo de vassoura para bater nele. E aí, nesse momento, ele efetuou um disparo.
que ele não sabe por que ele fez isso. Tá certo, policial, agradeço, sem mais perguntas. Doutor, a gente agora, recentemente, a gente recebeu a informação, só que a gente não conseguiu ainda verificar que ele possuía uma outra arma de fogo, até falaram, segundo essa denúncia anônima, o modelo da arma, que era uma TH9, uma outra arma de fogo registrada pelo Sigma. A gente não tem acesso ao Sigma aqui, vai ser feito o pedido, e que essa arma está escondida com o irmão dele. Se foi uma denúncia que a gente recebeu, não foi apurado ainda, foi algo que a gente recebeu essa semana aqui. Deve ter sido porque sabiam que ia ter um julgamento, aí comunicaram para a gente. Certo. Policial, só uma última pergunta. Quando os senhores deram cumprimento ao mandado, ele esclareceu onde que ele ficou escondido, para onde que ele foi, enfim? Ele falou que ele fugiu e ficou escondido numa boleia de um caminhão que estava no posto de gasolina. Pediu para o rapaz, falou que tinha brigado com a esposa, e se ele podia dormir ali. Aí ele ficou... Só que o lapso temporal era muito grande. Ele falou que ficou ali no posto de combustível dormindo, até ser localizado pela gente e a advogada apresentar a gente. Tá certo, eu agradeço, sem mais perguntas. A assistência quer fazer perguntas? Sem perguntas, excelência. Defesa, perguntas para a gente? Sim, excelência, obrigado. Com a palavra, doutor. Boa noite, agente Paulo. Boa noite, doutor. Só mais alguns complementos. Essa pessoa muito nova que os senhores encontraram lá com a equipe do senhor, em frente à casa, que provavelmente deve ser a Chayane, filha da vítima. Deixa eu ver se eu tirar. Ela em algum momento relatou como era a relação dela com o Bruno, da Patrícia com o Bruno? Doutor, no primeiro momento do contrato doutor, que a gente pode teve lá... movimentar a tela aí para o senhor aparecer na imagem. Olha aqui por aqui, ó. Ótimo. Agora... É o que está aqui que está gravando. Agora eu vou destacar, só para ver se vai ficar bom. Espera aí. Aí, está perfeito. Pois não, gente? No primeiro momento, nós tomamos o cuidado de identificar a autoria, entender o que teria acontecido, se teria se ocorrido um crime, o que teria ocorrido, a motivação, identificar o autor e localizar os objetos do crime, né? Que foi, a gente identificou que era um feminicídio, quem teria sido o autor, que teria sido empregado uma arma de fogo. No primeiro momento da investigação toda foi isso. Então, não foi questionado para ela ali como era a relação dos dois, entendeu? Primeiro nós vamos na dinâmica do fato, identificar o autor e recolher a arma de fogo. Certo. Além da Chayane, os senhores conversaram com alguns vizinhos ou alguns outros parentes também? Isso quando? No dia dos fatos. Conversaram só com a Chayane ou conversaram com alguns vizinhos para saber, colher mais informações? Nós conversamos com a testemunha ocular e começamos a empreender diligências para ver se aquilo que ela teria comunicado para a gente era real, e toda a versão que foi apresentada para ela assim foi compatível com o que foi recolhido. Ela prestou uma versão falando que teria ocorrido a briga, como teria sido a dinâmica e que teria fugido. Nós conseguimos identificar o veículo saindo da quadra, o caminho que o veículo percorreu, e nós traçamos a nossa investigação em localizar o autor e apreender a arma de fogo. E nesse momento não foi identificado, não conversamos com nenhum vizinho do lado ou não. E posteriormente ao dia dos fatos, durante as diligências, ao longo desses 2 meses, fizeram mais algum tipo de diligência para procurar, entender? Doutor, não era pertinente para a investigação. Por quê? Porque a gente teve o crime, nós identificamos o autor, nós tínhamos uma filmagem do crime acontecendo, nós tínhamos uma motivação e nós tínhamos o autor confessando, só que o que o autor falou não condizia com a realidade da dinâmica dos fatos. A motivação, ele teria sido traído e, por ter sido traído, ele ceifou a vida da companheira. É o que foi tanto confirmado pela testemunha quanto pelo Bruno. Determinamos a motivação, determinamos a autoria, tínhamos a testemunha ocular e ele confessou estar lá. Então, nós não tínhamos por que procurar uma outra pessoa, assim, peço que o senhor me entenda, mas na nossa investigação não tínhamos o porquê procurar outras pessoas para saber como era o relacionamento, porque ali nós estamos investigando o homicídio, o feminicídio, e não o relacionamento. E tínhamos a motivação. Satisfeito. Obrigado, agente. Obrigado, excelência. Ok, eu não tenho perguntas para o senhor, a gente está suficiente. Obrigado pelo seu comparecimento. O senhor está dispensado agora.
Boa noite, doutor. Boa noite, Boa doutor. noite, né? Já passamos das 18. Boa noite. Subtenente Adailton Mário Belotti. Boa tarde. Boa tarde, excelência. O senhor está aí online, nós estamos todos aqui presenciais, só para ficar registrado, mas eu preciso que o senhor coloque agora, antes de começarmos o depoimento, o seu documento na tela, por favor. Pode subir mais um pouquinho, vou destacar o senhor para aparecer melhor. Aí, está perfeito. Subtenente, então, só lembrando o senhor de dever dizer a verdade, eu vou passar a palavra para o doutor Marcelo, ele vai começar fazendo as perguntas para o senhor. Doutor Marcelo, com a palavra. Obrigado, doutora. Boa tarde, policial. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo certo. Foi a guarnição do senhor que atendeu a ocorrência do feminicídio tratado aqui nesse processo? Sim, senhor, doutor. Correto. Nos conte aí como é que foi a atuação policial e o que foi constatado lá no local do fato. Correto, doutor. Nós estávamos patrulhando naquele início de noite, quando o Copom irradiou que havia disparos naquele determinado endereço, disparos de arma de fogo. Então, nós deslocamos até o local para entender o que estava acontecendo ali. Chegando no local, a viatura que estava mais próxima chegou primeiro, que era a viatura do sargento Evandro. Quando eu cheguei, já estava uma jovem, uma menina bem jovem, completamente transtornada, chorando muito. E o sargento Evandro falou: olha, Belotti, subtenente, foi feminicídio. O cara fugiu aí numa caminhonete, só que ela não consegue falar que cor é a caminhonete, como é esse carro. Eu tentei ainda, doutor, conversar com ela, para ela me explicar como é que era esse carro, mas ela estava em estado de choque. E aí não foi possível. Mas uma vizinha nos passou a situação do veículo, do referido veículo. Então nós demos início ao patrulhamento para tentar localizar o cidadão em tela. Mas não foi possível naquela noite. Fizemos todas as diligências, mas não foi possível. E aí, dias após, é que ele se apresentou. Então, o que eu tenho a contar para o senhor e tentar ajudar, é que no momento que nós chegamos, a casa estava completamente aberta, portão aberto, porta da sala aberta, essa jovem transtornada e os policiais já lá tentando conversar com ela para ela passar informações para nós, para a gente tentar prender o autor do crime. O senhor chegou a visualizar lá no local um outro rapaz, um adolescente que seria filho da vítima? Chegou a ver ou ter notícia da presença dele? Não, senhor. Não, senhor. Eu não cheguei a visualizar. Só se os outros policiais visualizaram. Mas eu não cheguei porque a minha função como GETOP é chegar muito rápido, colher o maior número de informações e tentar capturar o autor. Essa é a nossa função do GETOP. Mas a outra equipe que chegou primeiro, possivelmente deve ter encontrado esse adolescente, esse jovem lá. Certo. Essa menina que estava transtornada, ela chegou a relatar como é que foi a dinâmica lá do episódio? Ela não conseguia, doutor. Ela não conseguia. Naquele momento, os policiais tentaram colher algumas informações dela. Como é que foi isso? Não, ele atirou na minha mãe, ele atirou, e ela tremendo muito, chorando muito, e não conseguia falar. Ela não conseguia falar, ela estava completamente em estado de choque. E aí a gente, com informações de outras pessoas, foi que a gente foi tentar capturar o autor. Mas, infelizmente, não obtivemos êxito. O senhor chegou a averiguar ali com os vizinhos se eles ouviram algum tipo de discussão, quebradeira, enfim, barulho de móvel arrastando? Né? Naquele momento, o que eu fiquei sabendo é que havia brigas constantes naquela residência dessa família. Havia brigas constantes. Foi o que deu para colher ali no momento. Mas o fato em si do que aconteceu naquela noite, não conseguimos colher nada. O nosso intuito era, igual eu falei para o senhor, é colher informações sobre o autor e tentar prendê-lo imediatamente em flagrante delito. Mas não foi possível, infelizmente. Certo. Essas brigas constantes aí que o senhor tomou conhecimento, quem reportou para a guarnição? Foi a vizinhança? Vizinhança, exatamente. Policial, agradeço. Sem mais perguntas. Eu que agradeço, doutor. Perguntas? Não? Ok.
Defesa. Sem pergunta, excelência. Ok. Eu só vou destacar aqui que o acusado está presente no depoimento, ele não está aparecendo na tela, porque não coube ali na bancada da defesa, mas ele está presente aqui. Eu não tenho perguntas para o senhor, subtenente, está suficiente. Muito obrigada pelo seu comparecimento, o senhor está dispensado agora, tá bom? Uma boa tarde aí, bom trabalho para o senhor. Bom trabalho.
Bom dia mais uma vez, Bruno. É o seu interrogatório agora. Sei que a gente acabou de ver o vídeo. Você está bem para fazer o interrogatório agora? Sim. Tá? Você quer uma água? Leva uma água para ele, sim, te fazendo favor. Enquanto, nesse momento aí, agora, antes de começarmos as perguntas sobre os fatos, Bruno, eu vou te indagar de seus dados qualificativos para ficar registrado nessa gravação, tá bom? Sim, senhora. Já pedi para trazer uma água para você se acalmar. É importante que você esteja aí tranquilo para poder dar o seu depoimento, que esse é o momento do seu interrogatório, que é meio de defesa também. Sim, senhora. Obrigado. Bom, Bruno, qual o seu nome completo? Bruno Gomes Mares. Sua data de nascimento? 27/2/1984. Você é natural de onde? Brasília. Tá. Seu estado civil? Solteiro. Tá. Filhos? 2. Dois? Sim, senhora. Um deles vivia com você, né? Sim, senhora. Carlos O outro é menor de idade também? Maior, meu filho. Maior? Tá. Nome dos seus pais? José de Olindo Gomes Mares. Maria Helena das Graças Gomes Mares. Sua profissão, Bruno? Construtor de galpão. Tá. E a sua escolaridade? 6ª série. Ok. Bom, Bruno, quer tomar água? Obrigado, doutor. Agora. Ok? Obrigado, doutor. Vamos lá, então. Você sabe que está sendo acusado nesse processo, conversou com seus advogados Sim, antes desse interrogatório. Agora vamos fazer perguntas, você não está obrigado a responder. Se quiser ficar em silêncio, é direito seu, não tem prejuízo para a sua defesa. Sim, senhora. Por outro lado, é a oportunidade que você tem de falar aqui sobre esses fatos gravíssimos que estão sendo imputados a você, principalmente perante jurados, que são as pessoas que vão julgar esse processo. Sim, senhora. Ok? Sim, senhora. Você quer responder? Por favor. É verdadeira acusação, Bruno? Sim, senhora. Levanta um pouquinho o microfone, precisa falar bem pertinho para ficar registrado. Sim, senhora. Agora sim. Acho que agora está gravando, né, Cíntia? Tá. Bom, Bruno, você quer contar sobre esse fato? Como Sim, foi? senhora. Primeira coisa, me diz, essa arma era sua? Sim, senhora. Você tem porte de arma? Era CAC e uma posse. São 2 armas. Uma da posse e outra do CAC. Essa que foi utilizada no fato? Essa foi a da posse. Tá. Não era registrada? Sim, pelo senhora, CAC. registrada. Não, registrada pelo na posse, no né? CAC. A outra é no CAC. Entendi. Bom, pode falar sobre o crime. Então, doutora, a senhora quer saber do crime ou do todo o contexto do Eu casal? quero saber tudo que levou a esse fato. Você está admitindo aqui para mim que Sim, você senhora. atirou Sim, senhora. contra a sua companheira. Sim, senhora. Não foi? Então, doutora, o que aconteceu? Devido a alguns problemas de infidelidade que já vinha acontecendo durante alguns anos, né, da parte da Patrícia, infelizmente, né, da pessoa que eu amava muito nessa minha vida. E aí o que aconteceu? Esse último episódio que aconteceu, aliás, perdão, no penúltimo episódio, eu saí de casa, fui buscar ajuda no psiquiatra porque a minha esposa insistiu para que a gente voltasse, eu fiquei indeciso e tal, procurei a ajuda da dor, a gente foi até o psiquiatra e eu consegui tomar uma medicação. Aí, no primeiro momento, eu recusei as voltas para casa. Aí, num dado momento, eu falei, cara, eu sempre acredito no perdão, né, doutora? Em perdoar e recomeço. Quanto tempo de relacionamento? 18 anos. Aí, o que eu sugeri comigo mesmo? Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, tomando os medicamentos, eu tinha esquecido a Patrícia, naquele momento. Tanto que ela me ligou algumas vezes, eu ignorei as chamadas e fui dormir. Posteriormente, alguns dias depois, eu pensei comigo mesmo, parei de tomar os medicamentos. E ela Que medicamentos eram esses? Eu não me recordo o nome, doutora, mas foi Mas era para quê? Era por conta dessa separação que eu ficava indeciso, porque ela pedia para voltar e eu ficava na dúvida. Psiquiatra? Foi psiquiatra, sim, senhora. Você? Sim, senhora. Aí o que acontece? Aí eu acabei voltando. Parei de tomar medicamento, voltei. Por que você parou de tomar medicamento? Porque assim, quando eu tomava o medicamento, eu esquecia totalmente dela, do sentimento que eu tinha de querer voltar e tal. Então aquilo estava me prejudicando, porque eu queria separar por conta às vezes aconteciam algumas discussões, então assim, não estava tendo... Eu não entendi. Quando você tomava medicamento, você esquecia da vontade de voltar para ela? Sim, senhora. Aí Sim, você senhora. parou de tomar o medicamento porque você queria voltar? Isso, pelo fato dela insistir, eu falei, Bruno, vamos voltar e tal, aquela coisa, eu pensando no meu filho que eu tenho com ela, e com ela também, né, que eu amava muito, né? Aí eu acabei pensando, eu falei, cara, eu vou parar de tomar os medicamentos e vou voltar para casa. Foi o que eu fiz, né? Isso, acredito, em 2021.
Aí voltei, na verdade a gente morava de aluguel nesse tempo. Aí ela saiu dessa casa, foi morar numa casinha muito menor. Aí fomos para lá, entramos num acordo entre eu e a Chayane, na minha enteada, no caso, filho dela, e ela, que a Chayane, eu ia pagar um aluguel para ela morar no apartamento, porque a casa era muito pequena, só tinha 2 quartos, o Carlos Eduardo ficava no quarto e eu e minha esposa ficava no outro. Aí assim foi feito, eu comecei a pagar o aluguel da Chayane para ela ficar nesse apartamento. Foi por isso que a Chayane foi morar sozinha? Sim, senhora. Mas mesmo assim eu dei todo o suporte, de aluguel, de comida, de levar em hospital, essas coisas todas. Ficou, acho que, por volta de uns 8 meses, morando nesse apartamento e eu pagando esse aluguel. Ponto. Aí o que acontece? E eu pedindo a Deus todo em oração para tirar a gente daquela casa, que era muito pequena, que eu queria conforto para a família, que eu sempre, prioridade minha era o conforto da família. Aí eu acabei conseguindo morar de aluguel, achar outra casa maior para a gente, que eram 3 quartos. Dessa casa, a gente entra num acordo de novo, e a gente entra num acordo para a Chayane voltar a morar com a gente, porque lá eram 3 quartos, né, uma casa mais confortável. Passou pouco tempo, eu venho a comprar essa casa. Trabalhei incansavelmente, sempre pensando no objetivo do conforto da família, né? E aí, assim foi. Trabalhei, consegui conquistar e falei, Patrícia, vamos agradecer a Deus todo dia e vamos viver em paz, porque, enfim, até aí estava tudo bem, viajamos muito, e tudo que eu ganhava de dinheiro era proporcionado para a família. Eu sempre fui, né, o marido que era, né, um patriarca, tipo aquele cara que cuidava mesmo da família. Beleza. Passou um tempo, eu dei um notebook para ela estudar. Eu comprei um carro novo para ele trabalhar, tirei a habilitação dela. Enfim, a vida estava, graças a Deus, estava tudo dando certo. Aí um belo dia eu estou em casa, abro o notebook, vejo lá umas mensagens dela com um colega de trabalho sobre um encontro que eles tiveram, que eles, enfim, tiveram um relacionamento entre os dois, e ela queria de novo, e ele, por acaso, mensagem falava que estava achando muito perigoso, porque eu não sei o que ela deve ter comentado e tal. Aí ela, não, vamos sim, dá certo. Ele, não, eu quero então ficar com você no carro, no seu carro que ele te deu. Aí ela falou, então me ajuda então. Você viu essas mensagens onde? No notebook que eu dei para ela. Eu abri o notebook para colocar, eu tinha um outro celular, coloquei umas fotos nesse notebook. Abri nesse dia para poder olhar as fotos. Aí estava o Instagram dela lá aberto, ainda eu fiquei, abro ou não abro, abro ou não abro. Eu falei, eu vou abrir. Aí abri. Quando eu abri, eu vi lá. Falei, putz, aí eu, na hora, no momento de excelência, eu nem acreditei que fosse ela. Eu até pensei, pô... Isso foi no dia do fato? Não, senhora. Foi uma antes? Sexta-feira antes. Que o dia do fato foi numa sexta, aí isso foi numa sexta-feira antes. Uma semana antes. Aí eu olhei aquilo, comecei a ficar em prantos, chorei muito. Fui pro quarto. O nosso filho, o Carlos Eduardo, chegou, perguntou por que eu estava chorando. Eu falei, filhão, vou te falar, você já é um garoto, a mamãe está traindo o papai. E o papai não aguenta mais, o papai vai embora. Chega, não dá mais. Aí ele sentou assim, com as colocou as mãozinhas na cama, sentou, papai. É um cara que está de óculos segurando a filhinha, né? Eu, sim, filhão. Aí ele, pois bem, eu já tinha visto que eu tinha usado o notebook da mamãe e eu vi essas mensagens. Aí eu caí em prantos, fui lá, tirei as fotos do notebook, mandei para ela, falei, Patrícia, chega, não dá mais. Nosso filho viu isso aqui, tá chato. Vamos acabar numa boa, tranquila, eu pago um aluguel para você e te dou o suporte igual eu estava dando para sua filha, e a gente acaba com isso, cara, porque não dá mais, eu estou remando para um lado, você está remando para o outro o tempo todo, embora a gente se goste, porque eu sei que você também gosta de mim, mas está tendo uma coisa que eu acredito que é até diabólica, porque tudo que a gente sonhou em ter, eu consegui conquistar para a gente, você não está dando valor a isso, então vamos separar. Aí nisso, assim foi, excelência. Ela pegou no primeiro momento, estava trabalhando, você quer que eu faça o quê, Bruno? Eu falei, quero só que você pega, arruma um aluguel para você, eu vou ficar pagando até você se estabilizar, e a gente vai se separar, cara, eu fico cuidando do nosso filho, e assim a gente vai fazer. Pois assim foi, ela veio e voltou para casa, normalmente, na sexta-feira à noite, do trabalho, não teve discussão. Sábado, mesma coisa, ela trabalhou de novo, que eu me lembro. No domingo também ela trabalhou 3 plantões seguidos. Aí ela folgou na segunda, aí ficou ali aquele clima, né, normal dentro de casa, assim, entre aspas, ela no canto dela, eu no meu. Quando foi na sexta-feira, dia do fato que aconteceu, dessa tragédia, ela estava de folga. Aí eu chego em casa, normalmente, falando com um colega meu ao celular, e aí eu pedi uma janta para mim, para a família, né, um lanche, na verdade, naquela sexta-feira, pedi um lanche. Meu filho foi até o portão, recebeu essa janta, esse lanche nosso. Eu fui para o quarto lanchar, ou ele estava no quarto, eu não sei se elas estavam na cozinha lanchando. E aí a Chayane entra, né, infelizmente ela entrou no quarto, deu um arroto. E eu jantando. Aí eu reclamei com ela. E a Patrícia, minha esposa, estava no banheiro.
ela vem já gritando e tal, e começou essa discussão, que a senhora acompanhou aí no vídeo. Discussão. Eu falei, Patrícia, como eu falei no vídeo, vai morar com o Alexandre, cara. Você já falou que vai morar com ele? Aí ela falou para mim, desculpa a expressão, excelência, ela falou, dei para ele gostoso e vou dar para ele de novo. Aí foi a hora que eu começo a filmar, porque eu queria adquirir provas dela falando isso, para mim levar ao judiciário, para poder, com que realmente houvesse essa separação de uma vez por todas, né? E aí eu venho filmar para colher essas provas, e posteriormente isso aí, não sei se foi na hora do cabeça quente, se foi para provocar, eu falo, vai lá, infelizmente falei um nome de baixo calão para ela, e onde ela vem, eu lembro que ela me deferiu essa agressão, né, com essa vassoura, não sei se é um rodo, e aí eu dá um momento de eu saco minha arma que estava aqui por conta que toda vez Sua arma estava onde? Estava na cintura. Por quê? Porque na hora que eu fui receber o lanche, como os vizinhos já tinham comentado, e eu também vi algumas pessoas na rua, né? Eu sempre que eu abri o portão da minha casa para guardar o carro ou para receber alguma coisa, eu colocava minha arma na cintura, que é a minha arma de posse de usar dentro de casa, né? Às vezes eu ia manobrar o carro, colocar dentro de casa, era um carro grande, né? Então eu manobrava e demorava o portão aberto. Os vizinhos já tinham falado comigo. Falou, Bruno, cuidado, que tem pessoas que estão de olho em você. Eu falei, não, fica tranquilo, só que eu não comentava para ninguém. Mas por quê? Por qual razão? Pelo fato de ter, por exemplo, teve situações na nossa casa lá, excelência, que tipo assim, tinha um jet ski que eu comprei para o conforto da família, que era novo na época. Tá, porque você tinha alguns bens e aí, que chamavam a atenção. Isso, o pessoal chamava, o pessoal te me alertava por causa disso. Isso, sim, senhora. Então, toda vez que você ia do lado guardar de casa, você ia armado? Não, quando eu ia manobrar os carros ali, ou tirar para a gente ir para o lago e tal, como eu demorava para poder colocar o jet ski no carro, ou guardar o carro, ou tirar, eu colocava essa arma, depois eu guardava ela e seguia, para poder ter aquela segurança naquele momento. Foi o caso nesse dia? Foi o caso, sim, senhora. Você estava com a arma por causa disso? Sim, senhora, não foi outra coisa. Mas quando você entra em casa, você não tira a arma? Não, a arma fica dentro de casa. Não, da cintura. No momento que eu tinha acabado de pegar o lanche, eu tinha colocado minha arma na cintura, porque o meu filhinho pegou e eu abri o portão para ele, fiquei na contenção por trás, sempre fazia assim. Eu ficava mais atrás, eu falei, se Deus o livre guarde acontecer alguma coisa, eu estou aqui mais atrás, armado, e consigo proteger a minha família. Foi só por isso. Não, excelência, eu sempre falo comigo e com Deus, Deus sabe do que eu estou falando. Eu não acordei naquele dia falando assim, eu vou matar uma barata, porque eu não tenho essa índole de... Infelizmente, foi algo que aconteceu, e, enfim... Tá, aí, posteriormente a isso, o que aconteceu? Eu volto, na hora que eu estava explicando para a senhora, eu saio ali do quarto, depois que ela me dá essas agressões, eu saio do quarto, já meio desnorteado, aí eu escuto a Chayane falar, vai, você não é homem, atira, eu só me recordo disso, excelência, atira, eu sem olhar para minha esposa, abaixo a cabeça, eu não lembro direito, e um disparo. Aí, no meu momento, eu achei que eu não suporto ver sangue. A arma disparou ou você não, apertou o gatilho? É um revólver? Uma pistola. Mas eu não olho para ela em si. Eu abaixo a cabeça. Foi uma coisa tão momentânea que eu só me lembro depois. Eu lembro da parte que ela me deu os cabos de vassoura, da parte que eu saco a arma. No momento que eu saio ali no quarto, ali, que eu me deparo de frente com ela, eu não lembro. Eu não escuto. Assim, eu lembro um pequeno estampido da arma. E ela vem ao chão, né? E eu vejo tipo alguma coisa assim, tipo vermelho aqui. Eu não olho para ela assim, né? Aí eu já saio desesperado atrás de socorro. Chego no quarto do meu filho, abro a porta. Filhão, ele estava com fone de ouvido. Aí ele sorrindo, por sinal. E eu falei, filho, o controle está onde? Ele, não sei, pai. Aí eu abri, ele foi lá, me deu uma chave do manual, entrou para dentro do quarto de novo. Eu abri o meu portão do manual, abri o portão, deixei aberto para, se caso chegasse socorro, já pudesse socorrer ela, e saí na rua atrás de socorro, gritando, pedindo socorro e ligando para o SAMU na hora. Eu liguei para o atendente do SAMU e falei, moça, socorro, minha esposa levou um tiro, socorro, minha esposa levou um tiro. Casa 38, quadra 2, casa 38, socorro, por favor, socorre minha esposa. Desligo com a atendente, ligo para a Dori, a minha amiga, e falo, Dori, aconteceu uma tragédia. Corre lá em casa e ajuda a socorrer minha esposa. Ela tomou um tiro. Aí eu desliguei e saí. Quando passa 5 minutos depois, esse meu filhinho manda mensagem para mim via WhatsApp, papai, não, da janela do quarto dele dava para ver lá fora. Ele fala assim, papai, não volta para casa porque tem 2 viaturas aqui na porta. Aí eu pego no sistema de segurança de casa, olho, está lá uma multidão de pessoas, 2 viaturas. Aí eu penso, pois bem, então ela deve estar salvando, né, socorrendo minha esposa. Aí eu saio, acredito que meia hora depois, ligo para a Dori,
desesperado, falo, Dori, me dá notícia, socorreram ela, como é que ela está? E ela me dá a seguinte notícia, Bruno, infelizmente, sua esposa morreu. E eu entro em desespero, entendeu? Aí quando foi na segunda-feira, algumas pessoas que me conheciam me ligou e falou, Bruno, cara, você não é criminoso, cara, infelizmente você errou, mas, cara, se entrega e é isso, excelência. Quer dizer que quando você atirou, você não Eu não foi vi. ver o que aconteceu? Não, você senhora. saiu. Eu só vi que ela, Você viu o sangue? na hora do desespero, eu vi o sangue, vi que ela foi atingida. Eu não vi se foi aonde é que eu fui saber depois, que foi, né, no pescoço. Mas eu só vi assim uma mancha aqui de sangue aqui na hora do apagão que voltou. Aí eu já saí desesperado correndo, deixo o portão para socorrer ela, para chegar, se for atrás de alguma viatura, alguma né, viatura da polícia. Aí eu ligo para o SAMU e fico sabendo mais tarde do que aconteceu. E como que você foi preso? Como foi depois do fato? Excelência, quando foi na segunda-feira, eu pedi para a minha advogada que me apresentou, que não foi os advogados que estão aqui presentes hoje, que eu queria me entregar, porque eu cometi um erro. Eu falei, cara, eu preciso me apresentar para a justiça, que eu não sou, assim, no dia na minha cabeça, eu falei, cara, eu não sou um crime, eu tenho que me entregar para poder resolver minha vida, entendeu? E... Ok, Bruno, já respondeu algum outro processo criminal? Não, senhora. Tá. Eu vou passar a palavra agora para o promotor de justiça, ele vai fazer perguntas para você. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor. Bom dia, doutor. Qual o seu conceito de criminoso? Bruno, Doutor, pode ficar à vontade. eu respeito muito o trabalho do senhor, desde já. Não, eu te fiz uma pergunta. Mas eu queria não responder, por favor. Por favor, se eu pudesse não responder, por favor. Não vou responder, por favor. Nenhuma das perguntas do Ministério Não, senhor, Público? obrigado. Da assistente de acusação Satisfeito. também não? Não, senhora. Da defesa, só vai responder? Sim, senhora. Tá, com a palavra defesa, então. Obrigada, excelência. Bom dia, boa tarde, Bruno. tarde. Vou fazer só mais uma pergunta para a gente poder esclarecer. Eu gostaria de saber como é que era, mais ou menos, a planta da sua casa. Dá para ver ali no vídeo. Você estava aqui num quarto, dá para a gente ver que tem um corredor e tem a cozinha. Eu gostaria que você descrevesse para a gente como é que era, se tinha saída para a rua, se tinha saída para os fundos. Então, doutora, na casa é uma porta, né, principal, que é a porta da sala, tem um corredor. Desse corredor tem uma porta que dá acesso para uma outra área, que dá acesso ao corredor lateral externo, ou seja, são duas saídas na casa, uma frontal e a outra lateral, né, por exemplo, da onde a minha esposa estava de costa, tem uma porta de saída que sai para a lateral da casa. Entendi. Dá acesso pra rua. Essa porta que dá para a lateral da casa era onde ficavam os cachorros? Tinha um cachorro? Sim. Tinha os cachorros que a gente levava ele para a rua através desse corredor. Esse corredor dava na rua? Acesso a isso, exatamente. São duas saídas, né, na casa. Há quanto... Eu não me recordo se o senhor falou, mas há quanto tempo o senhor já tinha posse dessas armas? Doutora, eu acredito que tinham... Antes dos fatos, né? Há quanto tempo antes dos fatos? Eu acredito que 1 ano antes dos fatos. Eu não me recordo exatamente, mas 1 ano antes dos fatos. Eu acredito que sim. Tá certo. Pelo menos Pra uma. esclarecer, as duas? Senhora? As duas você tinha 1 ano antes dos fatos? Não, ou- uma tinha 1 ano e a outra, como eu estava no processo do porte de arma, aí eu peguei essa outra para poder fazer parte do processo para tirar o porte, porque eu tinha CAC primeiro. Aí, diante desse processo, a empresa de onde eu estava tirando me avisou que eu teria que ter essa outra arma para poder fazer o processo, para adquirir o porte de arma. Certo. Excelência, é só. Obrigada, Bruno. Não, nem sei mais. Jurados, juradas, alguma pergunta? Pode escrever.
Você já houve alguma outra ocorrência de violência doméstica entre vocês dois? Então, Excelência, houve uma discussão, tinha muitos anos atrás, houve uma discussão, e aí, na verdade, não era nem da minha parte essas discussões, porque a Patrícia, infelizmente, ela era muito ciumenta também, e aí rolou alguma discussão ali, ela optou por ir na delegacia naquele primeiro momento, aí depois ela esfriou a cabeça e falou, não há necessidade de seguir para frente com esse processo. E ela nunca registrou nenhuma Não, ocorrência? senhora. Ela, se eu não me engano, se houve registro, ela desistiu, porque ela viu na consciência dela na época que não havia necessidade de dar continuidade ao processo. Ok. Mais alguma? Mais? Não? Nenhuma pergunta? Ok. Não temos mais perguntas. Você quer dizer mais alguma coisa em sua defesa? Então, Excelência, é só a verdade. Por trás desse homem que vocês estão vendo aqui, que o vídeo mostrou, infelizmente, do que aconteceu, na verdade, existe um cara que sempre foi um cara provedor para a minha família. Amo, sempre amei a minha família. Minha família sempre foi tudo para mim. Cheguei a, como é que se diz assim, adotar a Chayane, no caso, como uma filha. Tratei ela muito melhor do que a minha própria filha, que é de outro relacionamento. E tudo que eu pude proporcionar de bom para a minha família, eu fiz, né? Como algumas pessoas que realmente conhecem a família sabem. E vivemos, assim, 90% do nosso casamento, desses 18 anos, perfeito. E 10%, eu acredito eu, que foram algumas coisas bobas de ciúme, de traição da parte da Patrícia, que infelizmente foi o que aconteceu. E foi isso. Mas, assim, fora isso aí, eu sempre fui um cara, assim, exemplar diante dela própria, que ela mesma elogiava, que eu faria tudo por ela. Sempre fiz tudo por ela e pelo nosso filho, então, né, que ele, acredito hoje, mesmo com isso tudo, pelos recados que ele manda pela minha mãe, que ele me ama e quer que isso tudo acabe para poder a gente tornar a viver junto. Entendeu? Ok. Está encerrado o seu interrogatório, então pode retornar. Gravando. Então, bom dia, Chayane. Bom dia. Está aqui novamente, né, para prestar o seu depoimento. Eu vou só registrar aqui, não está aparecendo aqui na imagem, mas você está acompanhada aí da sua psicóloga. Foi um pedido do assistente, seu também, e eu deferi. Aí a senhora vai ficar com um apoio emocional, mas não pode interferir no depoimento, tá bom? Chayane, você já prestou seu depoimento aqui uma vez, veio aqui hoje de novo, foi chamada, porque hoje é o julgamento desse fato. E são os jurados que vão julgar, eles estão tendo contato com esse processo hoje pela primeira vez. Então é importante que você relate para nós, já no seu tempo, que eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil para você estar aqui, a gente entende tudo isso. Então vai ser no seu tempo, se você quiser parar, tomar uma água, a gente para, você relatar para nós tudo o que aconteceu naquele dia, desse crime que nós estamos apurando aqui, tá bom, Chayane? Pode começar a falar. No dia 31 de junho, eu tinha chegado do estágio por volta de 2h, 2h30. Minha mãe estava em casa, que ela não estava de plantão no hospital de base. E antes disso, teve muita questão de briga. O meu padrasto, ex-padrasto, no caso, né, relatou que ele estava minha mãe estava tendo um caso no hospital. Até então, entre todos os anos que ela trabalhou em hospital, ele falava que o hospital era um bordel, que minha mãe dava para todo mundo, que ela era uma puta, que ela dava para todo mundo, que o hospital não era o lugar de gente decente. E nisso, né, nessa tarde, ele tinha chegado lá para umas voltas de 5h30, 6h, e ele estava relatando que era para minha mãe estar morando com o Alex, não sei o nome do cara, que trabalhava com a minha mãe, falando que ela estava dando para ele. E nisso eles começaram a brigar, dizendo que ela era suja, que ele não ia comer a comida dela, que ela era suja, que ela era uma puta, que ela dava para todo mundo. Enfim, vários xingamentos, e nisso a gente estava se preparando para ir ao mercado comprar pão, porque ele deixou uma semana sem nada para a gente comer.
nada. Quem estava sustentando a questão de comida mesmo, eu e meu irmão, era minha mãe. E ele já estava com a arma na cintura. Ele estava no quarto, minha mãe foi no banheiro, que tinha um banheiro dentro do quarto. Ela estava terminando de se arrumar pra gente e eles começaram a discutir. Nisso que eles começaram a discutir, eu fui para fora chamando minha mãe. E ele falava que era para ela ter saído do emprego, que ia ficar tudo bem. Que tudo bem ela sair do emprego. Eles iam voltar a ter uma relação normal, né, vamos se dizer, se ela saísse do emprego. E nisso ele já estava com a arma, eu fui para fora, e nisso que eu voltei, ele já tinha empurrado ela no quarto e minha mãe foi tentar sair. Até então ele tinha relatado que ele tinha falado, né, que era para eu falei que era para chamar a polícia. Aí ele falou que não, você quer conversar ou você quer resolver com a polícia? E nisso ele veio para me bater, minha mãe tentou sair. Nisso que minha mãe tentou sair, ele empurrou ela e deu um tiro. Deu um disparo, que pegou no braço e no pescoço. Ela morreu na hora e ele saiu como se nada tivesse acontecido. Chayane, foi um disparo? Foi, mas na biópsia dela mostra que foi um no braço. Você lembra que foi um disparo? Isso, foi só um disparo. Mas teve dois, ela foi atingida em 2 lugares, você está dizendo. Uhum. Só para esclarecer até para os jurados, quanto tempo de relacionamento da sua mãe com ele? 18 anos. Você tem quantos anos? Eu tenho 22. Você, então, é filha de outro relacionamento da sua mãe? Isso. E o seu irmão tem quantos anos? Ele tem 16 anos agora. Tá. Tinha quantos anos na época do ato? Ele já tinha 16? Ele tinha 15 anos, ele fez 16 anos esse ano. Ele é filho do Bruno e da sua mãe? Isso. Tá. Ok. E aí, quando aconteceu isso, o que aconteceu? O que ele fez? Ele saiu, ficou ali? Ele saiu como se nada tivesse acontecido. Literalmente, ele só virou as costas, pediu para o meu irmão abrir o portão, e o meu irmão estava dentro do quarto, e o meu irmão só abriu a porta, e ele não tinha visto que minha mãe estava no chão, que ela estava no chão da cozinha. O seu irmão não viu? Não viu a questão do disparo. E ele saiu como se nada tivesse acontecido. Nada. Não deu um apoio, não deu nada. Você pode dizer que ele viu a sua mãe caída, atingida? Quando ele voltou de ter abrido o portão. Não, o Bruno. Viu. Tá. Ele viu. Você já tinha visto o Bruno armado antes? Já. Ele tinha arma? Ele costumava andar armado? Até então, as questões das brigas deles, ele sempre intimidava ela, né? Colocava a arma na cama, colocava na cintura. Então, já tinha outras ocorrências? Ele já tinha sido violento com a sua mãe antes? Já sim. Até então, eu não contei no outro relato, né, que eu fui, mas eu gostaria de falar que nesse mês, eles, antes de começar essa briga, que acho que provavelmente deve ter durado uns 15 dias, uma semana, eu tenho uma total certeza que ele abusou da minha mãe. Total certeza que ele estuprou minha mãe. Porque a gente estava conversando, né? E a gente tinha acabado de voltar de um restaurante. Então, a gente tinha almoçado. Aí ele tinha comentado alguma coisa sobre o Tocantins, né? Que eu sou de Tocantins. E aí minha mãe falou assim, não, deixa eu ver o menino. Deixa eu ver o cara que está trabalhando lá e tudo mais. Alguma coisa do tipo. E ele estava dentro do quarto. Eu tinha voltado do estádio e eu cheguei, aí eles estavam comentando sobre isso, né? Aí ele já se revoltou e falou bem assim, não, para que você quer ficar no macho? Você já tem um e que não sei o quê. Começou a brigar, né? Em questão deles dois. Aí eu falei assim, eu não vou ficar discutindo, eu não vou ver discussão. Eu estou cansada, exausta de apartar sempre a briga. Sempre estar ali em qualquer tipo de briga. Então, obrigada. Então, eu já estava cansada. Eu fui para o quarto e... Aí eu dormi, né, lá por umas voltas de tardezinha. A minha mãe abriu a porta e falando bem assim, você acha que eu não tenho sentimentos? Você quer brigar comigo e depois você quer transar? Aí tá, né? Eu conversei com ela de noite, que a gente saiu, né? Conversei, mãe, aconteceu alguma coisa? Ele tentou alguma coisa? E ela disse que não. Ficou tudo, né, tranquilo.
De manhã, eu fui com ela para o estágio, né? Como ela trabalhava no hospital de base, meu estágio era perto. Então, quando ela ia trabalhar, ela sempre me levava. Eu falei assim, mãe, ele tentou alguma coisa? Aí ela, não, é porque ele é muito insistente, né? Ele não me deixou dormir de noite, eu tive que dar o que ele queria, porque senão ele não ia me deixar dormir de noite. Entendi. Então, eu tenho total certeza que ele estuprou minha mãe naquela noite. Entendi. Chayane, voltando aqui para esse fato agora, mas eu quero perguntar para você o depois. Você e seu irmão estão vivendo com quem, como? Agora a gente está vivendo no Tocantins com a minha tia. Vocês dois estão juntos? Sim, nós dois. Eu consegui a guarda dele. Você está com a guarda dele? Sim. Eu consegui a guarda dele, a gente está morando em Tocantins agora, porque as coisas aqui estão muito difíceis. As coisas ficaram muito difíceis. Eu estava morrendo de medo de passar fome, dificuldade com ele, então... E agora, como eu vejo que essa responsabilidade totalmente é minha, que eu não tenho um apoio de familiar em questão dele, nenhum apoio, então... Eu vi que a melhor forma era para a gente ir para o Tocantins, que ficava mais perto da questão da minha avó, da minha família, que tem mais lá, né? É mais concentrada lá, então a gente está morando lá no momento. Aí o apoio financeiro vem da sua família, então? Isso. Tá. Você tem trabalho, estuda? Eu estudava, aí eu parei os estudos porque eu não consegui transferir e também eu não estou tendo cabeça para estudar, não estou tendo cabeça para nada. Tá, e aí eu vejo que você está com a sua psicóloga, você precisou fazer esse tratamento psicológico, ainda continua? Sim, tratamento psicológico e psiquiátrico também? Sim. Tá, entendi. Tá certo, Chayane, eu vou passar a palavra agora para o doutor Daniel, promotor de justiça, ele vai fazer perguntas para você, tá bom? Obrigado, excelência. Chayane, bom dia. Bom dia. Lamento a tua perda e tudo isso que você teve que presenciar. Muito, muito pesado. Pesado para a gente, imagina para você. Eu queria que você falasse um pouco da tua mãe viva, né? Da tua mãe viva. Quem que era a tua mãe? Como é que ela era? Como é que era a sua relação com ela? Minha mãe, ela sempre era no pé no chão. Ela não deixava a questão de as emoções dela atrapalhar. Eu nunca vi minha mãe chorar na minha frente, eu nunca vi minha mãe doente, porque ela dava tudo pra gente. Ela deixava de dar pra ela para dar pra gente. Então, minha mãe foi uma pessoa muito trabalhadora, muito focada no que ela sempre quis, tanto na questão da faculdade. Em meio a tantas atribulações, ela poderia muito bem ter desistido da faculdade, ter desistido do técnico dela, né, do técnico de enfermagem, da enfermagem também, mas ela foi para frente, ela foi muito determinada, muito guerreira. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, eu estava vendo alguns boletins de ocorrências antigos. Bem, enfim, atualmente a tua mãe, ela exercia que profissão? Enfermeira. Ela era enfermeira, Isso. técnica de enfermagem? Não, só enfermeira. Ela fez o técnico e depois foi para enfermagem. Ela fez o curso de enfermagem, então? Isso. Enfermeira. Muito bom. E antes disso, antes de ser enfermeira, ela chegou a ter outras profissões? Você se recorda de outras profissões dela? Sim, ela trabalhou muito na casa dos outros. Como empregada doméstica? Empregada doméstica. Certo. Tá. Você falou que houve essas brigas aí 15 dias, né? Sim. Antes desses fatos, até durante esses últimos 15 dias, né? Foi o que eu entendi. Mas antes disso, essas discussões eram comuns também? Essa coisa dele ficar cismando com onde a sua mãe trabalhava? Sim. Como é que é isso? Como é que era isso? Assim, você falou que no hospital ele achava que era um bordel. Não sei se foi essa expressão que você usou. Sim. Em outros ambientes também ele tinha esse tipo de coisa? Qualquer ambiente que minha mãe tivesse, ele achava que ela estava dando para qualquer um. Qualquer. Independente de qualquer ambiente que seja. Era questão de... Eu vejo que era muita questão de posse, né? De posse? Ele ter posse dela. Certo. O que é meu ninguém pega, o que é meu é só meu. Então, até mesmo comigo, com meu irmão, era desse jeito. Aqueles ciúmes que a gente não podia ficar perto, muito perto. Só para esclarecer, ele tinha ciúme de vocês com a sua mãe? Isso. Tá, entendi. Foi bom o esclarecimento. Eu já não tinha entendido isso. Muito bom.
Tá. Ele era CAC? Ele tinha autorização para ter essa arma? Eu não sei te informar. Você não tem esses Não. detalhes. Você sabe se ele fez curso de tiro, essas coisas? Teve uma vez que ele levou a gente para lá na Asa Norte, que ele foi ver alguma coisa de arma. Enfim, a minha mãe foi, né? Aí eu já fui com ela, mas não sei te informar. Isso foi quando? Não sei te informar também. Foi na pandemia, antes? Não, foi antes. Foi esse ano passado, quer dizer. Ah, foi ano passado, depois da Isso. pandemia, então. Tá, entendi. Existia essa arma que ele usou nesse crime. Você conhecia outras armas? Ele tinha outras armas além dessa? Você sabe Dentro dizer? de casa tinha 2. Eram 2 armas que ele Sim. tinha? Essa outra foi recolhida, encontrada? Eu não sei informar. Não sabe dizer? Não. Até então, quando os policiais me perguntaram, eu falei que tinha 2 armas. Aí eles reviraram a casa toda, mas não achou a outra. Entendi. Perfeito. Ele trabalhava de quê? Ele era autônomo, arrumava portão. Arrumava portão eletrônico. Portão eletrônico. Fazia também portão. Ele era serralheiro? Ou ele cuidava dessa área Também. de instalação? Bom, ele começou ele era serralheiro, né? Aí depois ele foi mais na parte onde deixava as pessoas trabalhando. Aí ele ia só ver, pegava trabalhos e distribuía para os pessoais que trabalhavam com ele. Entendi. A condição financeira de vocês era razoável? Bom, eu sempre fui sustentada só pela minha mãe, né? Assim, questão de comida, até que a questão de quando a gente saía, ele sustentava a gente. Mas quando eu quisesse alguma coisa, era só minha mãe. Com a sua Então, mãe. era... Ao meu ver, era boa. Era boa. Sua mãe, ela era enfermeira no hospital de base? Isso. Entendi. E com a morte dela, vocês tiveram algum direito a alguma pensão? Alguma Só coisa meu assim? irmão, só meu irmão que teve. Seu irmão teve? Sim. Certo. Tá bom. Da minha parte, eu encerro por aqui agradecendo. Talvez o advogado tenha perguntas também. Assistente de acusação, tem perguntas? Aí, usar esse microfone, doutor, por favor. Deixa eu só destacar o senhor aqui. Apenas uma questão para contextualizar. Mais perto do microfone. Chayne, apenas uma questão para contextualizar como um todo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Alguma manifestação acerca de todos esses fatos? Eu não consigo mais ficar perto de homem, eu não consigo mais me relacionar com ninguém, eu não consigo mais ter uma vida normal como eu tive. Eu não consigo chegar em casa e não ver minha mãe, eu não consigo ver que, vamos supor, alguma coisa que aconteceu no meu dia, eu não poder contar para minha mãe. Eu não tenho mais minha mãe. Apenas isso, eu não tenho mais minha mãe para nada, nada na minha vida. Nenhum lugar com ela, sem ela, né, no caso, é casa. Nenhum lugar. Qualquer lugar que eu tiver, eu vou precisar da minha mãe. Aí eu fico imaginando eu sendo formada, que ela sempre quis que eu me formasse, que eu fizesse faculdade. Eu formada e eu não vou estar ali. Minha mãe não vai estar ali torcendo por mim. Eu nunca mais vou ver minha mãe. Nunca mais. Na minha vida. Nunca mais eu vou ter minha mãe presente na minha vida. E acerca do seu irmão, vocês conversam sobre esses fatos? Ele expõe para você qual é o sentimento, o que ele tem enfrentado? Bom, ele... Agora, no caso que eu vejo, né, ele sofre 2 lutos, né? Tanto pelo pai dele, como pela mãe, né? E ele não fala muito, mas dá para ver pelas expressões dele que ele sofre todo dia. Porque ele não tem mais a vida dele. Ele não tem mais a mãe dele enchendo o saco dele para acordar de manhã, para ir para a escola, focar na escola. Não tem aquela pessoa que vai estar ali sempre para ele, isso que ele precisar. Não vai ter mais. Então dá para ver que a gente agora dá para ver que a gente nunca mais vai ter mãe. Mesmo com qualquer apoio do mundo, a gente não vai ter mãe. Eu perdi o amor da minha vida. O amor da minha vida. Eu tô sem nada agora. Por causa de uma pessoa que não quis ir embora, não deixou ir embora. Simples. Só por causa de uma ignorância dessa. Entendi, Chayne. A gente não precisa mais falar sobre isso, não. Excelência, A defesa tem perguntas? Excelência, obrigada.
Deixa eu só destacar. Bom dia, Chayane. Meu nome é Jéssica, eu sou advogada. Essa bancada defensiva sente pela perda da sua mãe. Eu gostaria de fazer só mais algumas perguntas para a gente esclarecer. Tá, doutora, tá? só vou pedir para a senhora virar um pouquinho a tela. A câmera, né? É isso, para a senhora, para ficar na imagem. Um pouco mais. Mais um pouquinho. Ah, não, agora deu, agora deu. É porque a senhora estava para trás. Pode continuar. Chayane, você sabe explicar para a gente o porquê que o Bruno tinha arma? Não sei. Se era algo relacionado à vigilância da quadra, porque ele e sua mãe tinham alguns bens de valor? Não. Como carro? Você não sabe? Era isso, não. Você mencionou que tiveram muitas brigas, que foi muito conturbado. Mas nesses anos todos, tiveram alguns momentos em que vocês se divertiram, foram felizes, que vocês viajaram? Para te falar a verdade, a gente viajou, mas a gente não era feliz. Uma coisa é você ser bancada, uma coisa é você estar ali indo para viajar. Minha mãe mesmo me falava. Bancada por quem? Por ele, que ele pagava as coisas, né? Única coisa. Mas não aquela questão de a comunhão. Você vê que não é uma família que é junta. Entendi. Você já chegou a presenciar outras brigas da sua mãe com o Bruno? Sim. Da parte do Bruno você já mencionou, mas sua mãe já chegou a ser agressiva com ele? Não. Não. Só quando eles dois brigavam, aí um ia para cima do outro. Era uma briga física, recíproca. Isso. Nesse dia dos fatos, sua mãe chegou a agredir o Bruno de alguma forma? Sim, porque ele foi para cima também. Ela agrediu ele como? Você se recorda? Não, porque eu estava chegando para chamar ela para sair. Tá, foi na hora que eu fui para fora. Tá. A gente não tem o laudo de local no processo. Você sabe como é que era a planta da sua casa? Assim, pode mencionar para a gente? Eu vi que ele tinha um corredor. Sim, que tinha a cozinha, pelo vídeo que você juntou, tinha um quarto. Mas como é que era ali a parte da cozinha? Tinha banheiro? Tinha outra porta? Como é que era? Na parte da cozinha tinha uma área de trás, né, onde as cachorras ficavam. Aí no outro lado tinha o meu quarto, aí vinha o quarto dele, aí vinha um corredor pequeno, mas era um corredor. Aí vinha um banheiro. Esse corredor ligava para a cozinha e para o quarto também, os dois quartos. Dava acesso à sala? Dava, o corredor. Nessa cozinha, você falou que tinha uma varanda atrás, é isso? Uma área das cachorras atrás? Tem uma varanda atrás, que é coberta. Nessa cozinha, então, tinha uma porta que dava acesso para a varanda de trás. Para a varanda de trás. É a área de trás, né, varanda? Para a área de trás, certo. Área de trás. Tá. Estou só conferindo aqui para não fazer perguntas que já foram feitas para você. Você mencionou, Chayane, que eles já estavam discutindo alguns minutos antes de acontecer o fato. Como é que estavam os ânimos naquele dia? Eles estavam muito acalorados, eles estavam muito bravos, ou não, eles estavam mais... Ele estava bravo. Ele já chegou falando coisa. Entendi. Sua mãe, em algum momento, chegou a revidar com palavras? Não, até porque nesses momentos que eles brigaram, e essa briga foi muito diferente, porque, querendo ou não, minha mãe ficou calada, né? Que eu falei assim, mãe, não vamos entrar em nenhuma discussão, não quero discussão dentro de casa, deixa abaixar e depois vocês conversam. Então, nessa discussão, minha mãe ficou a maior parte calada. Entendi. Até então, ela nem dormia na mesma cama, com medo dele fazer alguma coisa. Ela dormia no sofá, na sala. E nesse dia, ele já chegou falando um monte de coisa, xingando ela, enfim, mandando ela embora e tudo mais. Entendi. Você se recorda se você chegou a falar alguma coisa com o Bruno no dia dessa discussão? Não me recordo. Tá certo. Da minha parte? Obrigada.
Nada. Pode arrumar a tela, por favor? Agora virar assim. Aí, ótimo. Bom dia, Chayane. Bom dia. Só para a gente complementar aqui. Vamos ver. Oi, aí. Nessa casa que aconteceu os fatos, quanto tempo vocês residiam lá? Tinha um ano, se eu não me engano, acho que é um ano. Um ano mais ou menos. Nesse período que vocês residiram nessa casa, teve algum momento que a sua mãe e o Bruno se separaram? Não. Antes da gente morar nessa casa, a gente morava na 50 do Leste. E ele saiu de casa, levou tudo. E a gente foi morar na 9, perto de um mercado, se eu não me engano, de um posto que tem. E ele ficou rondando, falando para minha mãe para eles voltarem, falando para minha mãe que o meu irmão, né, não ia ser nada na vida se ele não estivesse presente. Até então, ela trabalhava na UPA do Novo Gama, se eu não me engano. Acho que era na UPA, era no postinho de saúde, na UBS. E nisso, ele fez ela perder o emprego. E a gente ficou sem nada. A gente ficou morando na casa da 9, perto do posto. Aí acabou que eles voltaram, né? Foi no momento em que eu saí de casa, que eu também não estava mais aguentando essa bagunça toda. O meu emocional também estava muito abalado. Eu já estava cansada, porque toda briga que tivesse... Desde que eu tô morando com eles, eu morei com eles, era briga. Tinha um momento de briga, um momento de lazer, um momento de briga, um momento de lazer, e eu sempre interferia. Então, acaba que eu fiquei cansada, porque eu botava todo mundo na frente e nunca meu emocional era valorizado. Então, eu já estava cansada. Foi no momento, então, nesse momento, né, que ele voltou para casa, que eu saí de casa, fui morar sozinha. Não tão longe, mas fui morar perto deles. Se recorda quanto tempo demorou essa separação? Eles voltaram na formatura dela, que foi no final do ano. Então, eles ficaram longe uns 5 meses. Foi uns 5 meses separados. Na audiência passada, a senhora relatou para a gente, só se a senhora se recordar, lógico, que nesse dia dos fatos, a senhora ouviu da sua mãe que ela só sairia de casa por ordem judicial. Sim. A senhora confirma isso? Sim. Porque, querendo ou não, toda vez que ela tentava sair, ele ia atrás, ficava perseguindo. Era uma atribulação em questão de não ter paz nem para você comprar um pão, nem para você sair para jogar o lixo fora. Obrigado, Chayane. De nada. Obrigado, Excelência. Ok. Algum dos jurados ou das juradas deseja fazer alguma pergunta para a testemunha? Se tiver pergunta, só escrever para mim. Nenhuma pergunta? Ok. Bom, Chayane, então está encerrado o seu depoimento. Muito obrigada por você ter vindo. Espero aí que Deus possa consolar o seu coração. Amém. Tá bom? Obrigada. Vai querer ficar para assistir o julgamento? Vou, mais ou menos. Eu vou ver, ainda estou vendo se eu fico ou não. Tem a possibilidade também, se você quiser assistir por vídeo de casa, se você não quiser ficar aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Aí só as meninas te explicam lá direitinho. Tá bom, pode parar, sim. Tá gravando? Bom dia, senhora Doriceia. Bom dia. É Doriceia de Souza Dias Barreto. Isso. Tá. Senhora Doriceia, a senhora é parente do Bruno? Não. Conhece ele? Sim, sou amiga dele. Amiga, tá. A senhora conhecia a vítima também? Tive contato com ela. Tá, não tem nenhum parentesco? Não. A senhora está compromissada a dizer a verdade sobre o que for perguntado à senhora aqui, ok? Sim. Tá. Bom, senhora Doriceia, a senhora disse que é amiga dele, teve contato com a vítima. A senhora conhece ele de onde? Qual é a relação de amizade que a senhora tem com ele? Então, eu o conheci no final de 2020. Nós nos tornamos amigos porque eu tinha uma empresa que eu locava mesas e cadeiras para festa. E aí ele sempre locava comigo. E teve uma vez que ele fez uma locação grande, que era para uma festa na casa natalina, e devido ele ter cancelado, ele falou qual era o motivo,
que era briga, né, com a família lá, com ela. E aí eu aconselhei, quis convidar o casal para ir para a igreja, porque eu frequento uma igreja, e com isso ele começou a sentir a vontade em confidenciar algumas coisas. Tá. Sobre esse fato, esse crime, a senhora ficou sabendo? Como que a senhora tomou conhecimento da morte da vítima? No dia do crime, ele me ligou pedindo para eu ir socorrê-la, que ele tinha disparado uma arma contra ela. E logo, assim, eu penso que foi logo em seguida. Como que foi isso? Ele me ligou, falando assim, tem como você ir lá? Ele estava bem desesperado. Tem como você ir lá ajudar a Patrícia, ajudar o meu filho, porque eu acabei ficando de cabeça quente, tive uma discussão acalorada, e acabou que eu feri a Patrícia. Na cabeça dele, no momento que ele me falou, ficou bem claro para mim que ele achava que tinha só disparado a arma e ferido ela. Tanto que ele pediu para eu ir prestar socorro a ela. E a senhora foi? Eu cheguei lá, fui, e quando eu cheguei, a casa já estava interditada por policiais. Cheguei na vizinhança, perguntei, e ela já foi para o hospital. E fui informada por um vizinho que ela havia falecido. No local mesmo? No local. E a senhora teve com o Bruno nesse dia, depois? Não estive. Voltou a falar com ele? Não estive com ele. Depois, ele me ligou, perguntando se eu tinha ajudado. Depois quando? No mesmo dia. Ah, tá. Isso que eu te perguntei. Você não teve presencial, mas ele te ligou de novo. Perguntando se ela já estava medicada, se ela já tinha... Como é que estava o estado dela. E eu informei que ela havia falecido e... E quanto tempo depois que a senhora esteve lá na casa que a senhora recebeu essa ligação do Bruno? Excelência, eu acho que uma meia hora depois. Depois que a senhora esteve lá? Isso, tá. Isso. Ok, tudo bem. Eu vou passar a palavra para a defesa, os doutores, que vão fazer perguntas para a senhora. Uhum. Obrigado, excelência. Bom dia, Dori. Bom dia. Doriceia. A senhora relatou para a gente que conhecia o Bruno desde o final de 2020. Desse tempo até o momento dos fatos, que foi no ano passado, no meio do ano passado, vocês conversavam muito? Qual era a frequência de conversa de vocês? Era uma vez por semana, a cada 15 dias? Como é que era essa amizade que vocês construíram? Então, não tinha assim período preciso. Tinha semanas que o Bruno se sentia mais angustiado, ali preocupado no casamento, porque eu me ofereci, e ele viu em mim uma forma de ajudar o casal, né, nessa situação. Então, ele me ligava assim, com frequência, mas não tinha assim na semana, não tem como calcular, era muitas vezes na semana, mas tinha semanas que eram mais, principalmente momentos de crise deles. Ele relatou para a senhora nessas ligações, dessas crises, se em algum momento eles tiveram uma discussão mais acalorada, que o Bruno foi agredido, a senhora se recorda? Sim. Teve uma vez que ele, inclusive, chegou até a me mandar vídeo e fotos. Ele estava machucado, lesionado, por causa de uma briga que eles tiveram. E nesse período todo, a senhora falou que ofertou para o Bruno, né, ajuda, seja da área espiritual, questão de igreja, e em relação à ajuda de um profissional para cuidar realmente, um psicólogo, um psiquiatra, a senhora tem notícia se o Bruno teve algum tipo de atitude de procurar alguém para se tratar? Sim, teve um período que ele tinha descoberto uma situação que ele trouxe para mim, que tinha descoberto, e ele estava muito deprimido, estava bem angustiado, e ele pediu para eu acompanhá-lo a um psiquiatra lá na Asa Norte, e eu acompanhei. No dia também ele estava sem condições de pagar a consulta, e aí eu acabei pagando a consulta no meu cartão, e logo em seguida ele me ressarciu. Nesse dia também teve uma medicação que foi passada pelo psiquiatra, e aí ele perguntou se eu podia ajudar ele nesse dia, passando no meu cartão, e eu acabei ajudando.
E a senhora sabe a razão por qual ele foi procurar essa ajuda profissional? Ele estava bem angustiado emocionalmente, disse que estava sentindo muita pressão, peito acelerado, coração acelerado, estava se sentindo sufocado. E aí ele pegou e perguntou se eu podia acompanhá-lo. E eu fui. Nesse período de alguns anos que a senhora conhece o Bruno, em algum momento a senhora teve notícia dele ter se separado da Patrícia, ter saído de casa? Uma única vez que ele pegou e me ligou, eu nem tive ciência de que ele estava separado, não. Nesse dia, ele me ligou falando que tinha se separado dela e que ele estava pensando em voltar para ela naquele exato dia. E eu, como conselheira, confidente, falei para ele decidir o que ele achasse melhor, aconselhei para ele resgatar a família dele. E, nesse mesmo dia, ele, mais tarde, me mandou uma mensagem informando que ele tinha retornado para casa e que estava tudo bem. Ele me falou que ela foi até o apartamento pedir para voltar e que ele pensou bem que ia voltar para ela. Nesses anos, como é que era o Bruno para a família? A senhora sabe nos descrever? Bem, as informações assim que eu tenho, do que ele trazia de um homem sempre provedor, que gostava de tratar muito bem os filhos, a Patrícia. Eu já cheguei também a ajudá-lo, emprestar o meu cartão, a última viagem que eles fizeram, que ele proporcionou a toda a família, aos filhos. Fui eu que comprei, inclusive, as passagens para ele. E ele sempre queria agradar a família, os filhos, finais de semana, com almoços. Mas isso é muito do Bruno. Inclusive, até com vizinhos, ele sempre foi muito solícito, sempre muito presente. Está satisfeito? Obrigado. Obrigado, senhor. O Ministério Público tem perguntas? Tudo bom, senhora? Bom dia. Bom dia. Bom dia. A senhora sabia que ele tinha essa arma? Sim, eu sabia que ele tinha, porque ele disse que ele fazia aulas de tiro e que ele tinha credenciamento. Eu sabia porque uma vez ele me relatou que ele estava dormindo com a arma debaixo do travesseiro porque ele estava sendo ameaçado por ela. Ela tinha pegado a faca para tentar agredi-lo. Entendi. Aí a solução que ele achou foi botar a arma debaixo do travesseiro. Ele comentou com a senhora? Ele comentou que uma noite ele tinha dormido com a arma por precaução, mas que ele tinha se sentido muito mal, não tinha dormido a noite toda, que não ia mais fazer isso e tal. E eu aconselhando ele, né? Porque ficava esses conselhos de vai para a igreja, vai buscar na fé, vocês, enquanto casal, têm que se unir. E eu o repreendi por essa questão, e eu não gostava, e ele falava, não vou fazer mais isso, dormir, isso não vai me proteger. A senhora falou que conheceu ele lá para 2020, não é isso Sim. que eu entendi? Ele já tinha essa arma ou ele comprou essa arma depois? Não sei informar, Não sei informar mesmo. E a senhora sabia que ele tinha uma outra arma também? Não, desconheço. Não sabe, sabia só dessa arma, de uma arma. De uma arma. De uma arma, perfeito. Tá certo. Não estou satisfeito, excelência, era só essa pergunta, mas talvez o assistente tenha ainda. A assistência tem alguma pergunta? Sem perguntas? Ok. Algum dos jurados ou das juradas deseja fazer alguma pergunta para a testemunha? Temos uma ali. Pode trazer. Tá, a pergunta eu já até fiz, mas só para talvez não tenha. A senhora chegou a conhecer, a ter contato com a vítima, com a Patrícia? Conheceu pessoalmente ou não? Uma vez, pessoalmente, a gente se encontrou
E por 2 vezes, por mensagens, porque ela tinha combinado comigo que nós íamos juntas à igreja, e aí, por fim, ela não quis, e aí eu respeitei. Tá. A sua ajuda, então, foi querer trazer os dois para a igreja, O casal, para a igreja. ajudar o casal. E nessas ligações que o Bruno fazia para a senhora, quando ele estava com conflito, o que a senhora dizia para ele? Não, falava para ele que eles tinham que buscar a igreja. Ele sempre elogiava muito a Patrícia, sempre falava das dificuldades financeiras, que tinham altos e baixos, mas que tudo que ele conseguia era para ela. E aí eu aconselhava ele o seguinte: Bruno, luta pela sua família, busca pela sua família. E ele falava: é isso que eu quero que ela vá para a igreja. Eu percebi que ele viu o estreitamento de relação, ele viu em mim um porto seguro para ajudar o casal nessas dificuldades. E alguma vez o Bruno chegou aí à igreja? Não, ele não foi, ele não me acompanhou. Se ele foi sozinho. Quanto tempo que durou desde que você conheceu ele? Então, eu conheci ele... 2020, a senhora foi, falou. foi novembro, porque estava perto das festas natalinas, foi onde ele estava fez uma locação e depois tinha marcado essa outra. Ele ficou muito envergonhado, porque era uma locação grande, ele não conseguiu, e ele acabou desabafando, relatando o porquê que ele estava cancelando. E como eu aconselhei, falei assim, não, vão para a igreja, vocês enquanto casal, ele viu um porto seguro. Muito reservado, muito discreto, mas aí acho que se sentiu à vontade. Às vezes trazia uma coisa ou outra, e isso a gente se tornou amigo porque eu era conselheira. Tá bom. Ok. Respondido? Mais alguma pergunta? Então, está encerrado o depoimento da senhora Doriceia. Obrigada pelo comparecimento. A senhora está dispensada agora, Obrigada. tá bom?